Queridos, nós continuamos então na exposição do Êxodo, hoje no capítulo 8, dos versículos 20 até o final, até o 32. Aí eu chamo a igreja a se colocar de pé e nós faremos uma leitura alternada, Êxodo 8, dos versos 20 até o versículo 32, de forma alternada, eu lendo os versículos pares e os queridos os versículos ímpares, e assim diz a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e as casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Devemos ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas que viajarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais se engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, tua palavra está aberta, já foi clamado aqui, Pai, aos nossos ouvidos, que não façamos isso aqui de forma mecânica, Senhor. Nós vimos aqui, quando o Senhor aparece a Moisés no Horebe, que o Senhor prometeu um sinal a Moisés, e esse sinal se propaga aqui hoje, desde lá, que é o ajuntamento do seu povo para teu serviço, para a tua adoração. Aquilo se cumpriu e permanece, porque há uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E muitas vezes tratamos, Pai, isso como coisa de só menos, como meramente um programa. Tem misericórdia, Senhor. Mostra-nos as preciosidades que o Senhor tem para nós essa noite. Revela-nos o que Cristo fez por nós, porque é no nome dele que nós oramos, pedindo, mais uma vez, que fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos? Queridos, a saga de libertação, a saga da redenção do povo de Deus continua. Nós vemos que Deus, progressivamente, de forma paulatina, ele vai apertando os algozes do seu povo para deixar muito claro que ele detém o poder e a glória. Faraó, que era considerado um próprio Deus no meio daquele povo,
a nação que dominava aquela época, era a potência, eles deveriam se dobrar diante dos sinais, dos milagres que estavam vindo ali, diante do próprio Criador dos céus e da terra. Eu tenho insistido com a igreja que nós sempre percebamos que um texto escrito há quase 3.500 anos atrás fala sobre nós, sobre o ajuntamento do Senhor, sobre a nação santa, como Pedro diz, sacerdócio real, o povo que Deus escolheu, propriedade exclusiva dele, para proclamar as virtudes dele mesmo no mundo caído. Então, relembrando aqui aos queridos, na última pregação e nas demais anteriormente, eu tinha falado, Egito é o pecado que nos oprime hoje. Quando chegou no ouvido de Faraó que um povo queria adorar um Deus chamado Javé, Faraó pensou, esse povo está muito à toa, deixa eu dar serviço para esse povo, que aí eles vão desistir disso. E aí veio as cargas, produção de tijolos, veio toda a opressão em cima do povo. E é o que nós vivemos hoje. Quando um eleito do Senhor que está lá fora é chamado para o êxodo não atrás de Moisés, mas atrás do Cristo, a quem Moisés representava, começam as opressões, começam os fardos. Inclusive, nós vimos em pregações anteriores que o próprio volume de entretenimento que nós temos hoje é fardo, é opressão, informação, a vida atribulada, cursos, línguas, academia. E isso vai nos afastando do nosso Deus. É o mundo impondo isso sobre nós, e nós vamos aceitando isso. Mas aquele povo gemeu, e de uma forma poética, Deus brada dos altos céus para Moisés que havia se lembrado do clamor daquele povo e da aliança que ele tinha feito. E essa aliança permanece até o último dia. E Deus arranca esse povo de dentro do Egito. Deus caminha com esse povo pelo deserto. E isso é a vida daquele que entrega o seu coração a Cristo. É um deserto, um vale de lágrimas e sofrimento, porque foi prometido. Também lembrando Pedro aqui na sua carta, né? Por que vocês estão estranhando como se coisa extraordinária fosse a provação, o fogo que vem vos atribular? Não tem nada de estranho. É o que foi prometido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é a palavra do nosso Cristo. E nessa caminhada debaixo de luta, de medo, de ansiedade, nós estamos indo não para Canaã da terra, não a Palestina, que está lá no Oriente Médio, mas para Canaã celestial. Aquela que o próprio Abraão, diz o autor aos Hebreus, vislumbrou. Abraão não queria um pedaço de terra, ele queria algo além. Ele queria a consumação da promessa que foi feita lá a Eva, quando eles caem. Que dela nasceria aquele que pisou e pisaria a cabeça da serpente. E esse verdadeiro Moisés, que é o Cristo, nos conduziria para essa terra prometida, os altos céus. E assim nós vamos aqui entrando neste segundo ciclo de pragas. Nós vemos os 3 primeiros, um primeiro ciclo, e agora no segundo ciclo, mais um Deus daquele povo, um falso Deus vai caindo. Nas 3 primeiras pragas nós vimos que o Deus Rapi, o Deus Requete, que é a deusa Rã, e o Deus Gebe são humilhados. Eles não puderam fazer nada. Eles mostraram aquilo que eles são, falsos. Vale lembrar, queridos, que Paulo nos alerta em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 14 a 21, confira na sua escritura depois, que cada ídolo, cada altar erigido por coração humano corrompido, existe ali por trás um demônio sendo adorado. Isso é muito sério. Aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. E um demônio está ali. E se o próprio Deus não refreasse a ação das potestades e dos principados aqui, eles interfeririam nisso. Nós vemos, por exemplo, o episódio do profeta Elias, quando ele clama no Monte Carmelo e fogo desce do céu. Os outros 850 profetas, que eram 450 de Baal e 400 de Aserá,
estavam se retalhando e fazendo seus rituais. Eu imagino a capetada debaixo da corrente de Deus. Porque se Deus solta ali, descia fogo. Mas Deus falou, aqui não. E silêncio. E eles gritavam e se cortavam e dançavam e nada. E aí Elias faz aquela oração de menos de 1 minuto. E fogo desce do céu e lambe o sacrifício, lambe a lenha, lambe a pedra, lambe a água que estava na areia, destrói tudo. E Elias manda matar todos os falsos profetas. Então tenhamos isso em mente, queridos. Não subestimemos a ação demoníaca que existe nesse mundo. Isso é muito sério. E nessa 4ª praga, outro falso deus estava ruindo. Agora o deus que estava sendo destruído era Quéper, é o deus escaravelho. Acredita-se que Quéper era o deus que empurrava o sol e fazia o trajeto deste astro pelo céu. O escaravelho ou o besouro, semelhantemente, rola um estrume, e eis aí a razão de acreditarem que algo semelhante acontecia com o sol. A palavra mosca, irmãos, não se encontra literalmente nos originais, mas sim enxame, denotando uma mistura absurda de diversos tipos de inseto. A palavra no hebraico é arov. E essa mistura é um enxame com todas as espécies de inseto. Esse amontoado seria um agravamento da 3ª praga, que foram os piolhos. E aquilo ali já havia sido terrível. Agora imagine esse enxame inundando a terra do Egito. E montado esse cenário dessa 4ª praga, desses flagelos que estavam caindo sobre os opressores do povo de Deus, eu queria que a gente meditasse nesse texto curto aqui essa noite, pensando no seguinte: a palavra do Senhor permanece, define e salva ou condena. A palavra do Senhor permanece, define e salva ou condena. Deus não muda a sua mensagem, queridos. Esta mensagem define como Deus quer ser servido pelas suas criaturas e, por fim, salvará ou condenará o ouvinte dela. Vamos ler, irmãos? Dos versos 20 a 24, a palavra do Senhor permanece nesse primeiro ponto. Os versículos 20 a 24, a uma voz, por favor, disse o Senhor... Queridos, com toda a reverência e temor santo, a mesma ladainha. Vocês percebem que não muda? Isso, quando caía no ouvido de Faraó, devia de entrar como uma faca na mente dele. Deixa meu povo ir para que me sirva. Essa é a mensagem. Não muda a mensagem do Evangelho, a mensagem da libertação, a mensagem da redenção. Não é a mensagem da teologia da prosperidade, não é a mensagem que você vai ganhar o carro novo, não é a mensagem da casa luxuosa, não é a mensagem de mais nada. É a mensagem que somos injustos, iníquos e precisamos de redenção, precisamos de salvação. E isso, diante de Faraó, não muda. E somente a mensagem verdadeira e fiel pode cumprir com essa finalidade: libertar um pecador das algemas do cativeiro do próprio ego. Depois da queda, a gente pensa ser livre,
Quando olhamos num plano horizontal, eu sou livre, eu faço, eu aconteço, eu arbitro, eu julgo. Mas quando nós subimos ao plano espiritual, nós vemos o nosso cativeiro do ego, escravos de si mesmo, acorrentados na própria natureza. E o problema é a natureza que caiu. Você está completamente livre para fazer aquilo que a sua natureza julgar melhor. E como que é a sua natureza? Caída. Jeremias diz, como que o etíope vai mudar a cor da sua pele, como que o leopardo vai tirar as suas manchas, como vós podeis fazer o bem, acostumados a fazer o mal. Cristo confirma essa palavra do profeta. Quando ele diz, pedi, pedi, buscai, clamai, porque se vós que sois maus, palavra de Cristo, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. E assim nós vemos essa mensagem voltando aos ouvidos de Faraó, e Faraó já não devia de estar aguentando mais. E tem consequências, irmãos. A mensagem, a pregação do verdadeiro evangelho, ela tem consequências. Maldição, dor, aflição, desespero. Nós enfrentamos isso quando nós resistimos e não somos o que fomos criados para ser. Quando nós abandonamos o nosso propósito. Hoje a filosofia moderna diz, né? Se te faz feliz, faça. É o carpe diem, o que interessa é o agora. As músicas, a cultura, o cinema, toda essa produção que fervilha na internet, na TV, leva sempre o pensamento a esse humanismo, a esse iluminismo diabólico, onde o ego está no centro. E quando você coloca o ego caído no centro, essas são as consequências que vêm. O nosso medo, a nossa aflição, representada aqui nos enxames que entrariam novamente na vida daquele povo no Egito, queridos. E olha que interessante, o versículo 21, ele mostra que não era apenas Faraó que iria sofrer essas consequências da dureza de coração do pecado, mas os que estavam à volta dele, os oficiais, as casas dos egípcios, tudo em volta. O pecado alastra igual um câncer metastático, ele vai tomando conta. E os nossos queridos sofrem com as nossas atitudes. Nós vivemos numa teia. É uma teia onde cada um interfere na vida do outro. Nós fomos enganados pelo Ocidente dizendo que cada um está por conta de si, esse individualismo também diabólico. Não! Quando eu olho certas práticas que acontecem no mundo e dou de ombros, né? Não está me fazendo mal? Faz. Isso pode não acontecer agora. O sexo desregrado, a homossexualidade, as drogas, a bebida, tudo muitas vezes, deixa a pessoa, não está me atingindo. Mas atinge essa teia. O pecado, ele não está isolado, queridos. Você não pode sofrer a consequência dele agora. Mas os seus filhos, os seus netos, a sua descendência vai sofrer. Igual nós vemos em Israel, especialmente na época dos juízes. Então nós precisamos levantar a voz contra isso, contra a dureza e nunca mudar a mensagem. O pecado, mais uma vez, se alastra. Mas há um alento, irmãos. Os versículos 22 e 23 dizem assim: naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. No 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. É interessante que as 3 primeiras pragas, não há afirmação que Deus separou o povo dele. O povo estava lá no meio, assim como aconteceu, ou vai acontecer com Acã, que pecou sozinho, mas o pecado dele caiu sobre todo o povo. Aqui, as inferências muito saudáveis mostram que o povo hebreu estava sofrendo junto com aquelas pragas. A água, acabou a água de todo o Egito. As rãs invadiram, saíram do Nilo. Os piolhos inundaram, mas aqui Deus afirma, para a glória do próprio nome, confirmando aquela aliança, trazendo alento aos seus eleitos, farei distinção. Agora o meu povo está fora. Vocês vão ver que isso está vindo de mim, e eu controlo cada criatura, cada ser vivo, da forma que eu quero. E assim, mesmo em meio àquele juízo, e olha que Moisés lembra disso lá no capítulo 5, versículo 3, Moisés fala, primeira vez que ele aborda Faraó, deixa a gente servir a Deus, senão vai vir sobre nós peste e espada.
Ele fala do povo hebreu. Aí ele relembra disso, mas aqui Deus fala: haverá distinção. Eu sou o Senhor da pandemia, eu sou o Senhor da violência, eu sou o Senhor que tem o domínio completo desse mundo. E não olhe, irmão, apenas para o dia de hoje, porque senão você fica louco. Quando você olha o noticiário, quando você olha as notícias, a guerra, a desordem que a gente se encontra, você fala assim: não, Deus esqueceu disso aqui. Nunca olhe para o dia de hoje isolado, querido. Faça como esses dois homens, Arão e Moisés, eles ouviram a mensagem completa, eles sabiam que tinha uma promessa. Então, tudo que estava acontecendo dali, algo maior estava prometido e iria acontecer. Então, afaste o seu olhar do dia de hoje, olhe o que a Escritura nos dá de cosmovisão. Nosso presbítero falou hoje de manhã: lentes, como você lê o mundo, da onde você vem, para onde você vai, por que você existe, como você vai viver. Gênesis e Apocalipse mostra. E assim faz sentido que hoje está correndo o melhor de todos os mundos, a despeito de tudo de ruim e mal que a gente vê por aí. Por isso Paulo afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é loucura aos ouvidos de Faraó, isso é loucura aos ouvidos do ímpio. Mas essa é a nossa esperança. Deus está no controle absoluto. E assim, no versículo 24 dessa primeira parte, a palavra do Senhor permanece, a gente vê a abertura do versículo. Leiam a uma voz até o ponto e vírgula aí. Assim até aqui, irmãos, não adianta, ou como diria, eu gosto quando o reverendo Giovan fala do avô dele, né? Não adianta. Deus falou, irmãos, ele não é menino para se arrepender, ele não é filho de homem para que minta, tendo dito ele não fará. Assim como o Senhor disse, fez. Isso também não muda, a palavra do Senhor vai se cumprir. Se Deus disse que haverá bênçãos para aqueles que são lavados no sangue de Cristo, e os que são lavados no sangue de Cristo vão refletir essa glória obedecendo à lei, porque essa é a consequência da salvação, a obediência da lei. Volto a lembrar, a lei vai ser entregue lá na frente, lá no capítulo 20. Não tem lei nenhuma aqui, ninguém está sendo salvo aqui porque obedeceu, fez ou aconteceu alguma coisa, não. Eles estão sendo salvos porque Deus os amou, porque eles precisavam de redenção. Não é porque eles mereciam redenção. E assim é hoje. Ninguém é salvo deste mundo mau porque merece, mas porque precisa. E o chamado está aí. E assim faz o Senhor, desde aquela época e até hoje. E assim nós vamos caminhando para a segunda parte. A palavra do Senhor define a sua adoração. A palavra do Senhor define a adoração dele. Ela permanece e ela define. Vamos ler, queridos, dos versículos 25 a 29, é uma voz? Por favor, 25 a 29. Chamou até aí, queridos.
A palavra do Senhor define a maneira que Ele quer ser adorado, a palavra do Senhor define quem Deus é, os seus atributos, as suas obras. John MacArthur tem uma palestra muito interessante no YouTube, falando sobre o Espírito Santo, e uma hora ele diz, que estão falando, e tristemente dentro de igrejas, aquilo que o Espírito Santo não é, aquilo que o Espírito Santo não faz, e aquilo que o Espírito Santo não prometeu. Por quê? Porque se desviam o ouvido da palavra do Senhor. Neste momento aqui, queridos, nós vamos vendo as resistências do ímpio sendo quebradas. Isso é verdade. Há momentos de tanto aperto que uma pessoa, de tão oprimida que ela está, ela encontra na igreja uma luz, um raio. Ela é aquecida por aquele raio, como disse C.S. Lewis, apesar dela não conseguir ver, porque ela é cega, mas ela percebe ali o calor daquela luz. E se ela tivesse visto um centro espírita, se ela tivesse visto uma outra seita qualquer, ela iria, porque ela quer resolver o problema dela, do aperto que ela está passando ali naquela hora. É o filho drogado, é o casamento que não vai bem, é a falta do emprego. Ela quer resolver o problema dela. E muitos desses estão dentro das igrejas legitimamente evangélicas nos nossos dias. E isso é um perigo, irmãos. Porque Moisés fala aos ouvidos de Faraó que Deus vai mandar, e assim aconteceu. Faraó viu, ele quebrantou momentaneamente. E aí Faraó começa a querer colocar regra. Não, mas então tá, vamos resolver essa situação aí. Eu faço ideia da situação de Faraó, Porque os especialistas, vocês veem que já nem tocam no nome deles aqui, Os especialistas vinham, não, Faraó é assim, assado, 2 mais 2 é 4 e tal, tentava explicar tudo, até que eles não deram conta mais. Falaram, aqui é o dedo de Deus, aqui a gente não pisa. E agora Faraó sozinho, ele tenta negociar com Moisés, mas nós vimos também, nas pregações anteriores, que não há, queridos, negociação. E aqui é o que acontece, infelizmente, muitas vezes dentro das igrejas hoje. O ímpio chega dentro da igreja, e aí aparece um burburinho na igreja, esse culto é muito frio. Nossa, a IBP podia mudar um pouquinho, colocar umas luzes, uma fumaça, umas músicas mais animadas. E aí, muitas vezes, a liderança, sendo oprimida pela necessidade do povo, faz igual a Arão. Lá no episódio do bezerro de ouro, nós vamos chegar lá ainda. Arão cede. E aqui Faraó está fazendo a mesma coisa com Moisés. E assim nas nossas igrejas hoje nós vamos vendo essa mistura. E a igreja vai começando a fermentar. Por quê? Porque isso agrada ao mundo. A igreja, ao invés de chamar o perdido pela diferença, ela começa a chamar o ímpio pela igualdade. Aquele ímpio que vai comandar aquele lugar de Deus. Isso é juízo de Deus, queridos. É juízo de Deus sobre a igreja. Não é que ele vai se irar contra a igreja, não. Muitas vezes ele já está irado. E ali é só o resultado da desobediência. Quando o ímpio começa a querer colocar ordem no culto do Senhor. É o que nós vemos aqui. Quem determina a maneira da adoração, do louvor, do culto é Deus. Deus é o dono do culto. Mas ninguém tem essa prerrogativa. Moisés não deixaria nada, nem ninguém. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. E no capítulo 10, quando Moisés vira para Faraó e fala assim, não fica uma unha aqui, Faraó. Importa-nos obedecer a Deus. E o ímpio vai além, queridos. Vocês já viram aquele colega de trabalho, colega de escola, que muitas vezes, na brincadeira, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade ali, te zomba por você ser crente, faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas o cara é gente boa e tal. E ele também, quando está no aperto, chegou, ora lá na sua igreja por mim, põe meu nome lá no círculo de oração, das doninhas lá, que nem uma cabeça desse aqui, tanto de doninha que ora, É assim o ímpio. Foi assim que Faraó fez com Moisés. Vai e ora lá por mim, intercede por mim. E o mais incrível, queridos, que a gente vê no versículo 29, que Moisés intercede. Moisés ele vai interceder. Ele declara, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Eu falo assim, mas então uma oração em favor de um ímpio produz resultado? Queridos, produz. Porque é o nome de Deus no final que vai ser glorificado para juízo ou para salvação daquele ímpio. Isso tem que ficar muito claro.
Lá em Gênesis, Moisés registra que a casa de Potifar era abençoada por causa de José, que era um servo de Deus. E hoje nós somos chamados a clamar, queridos, mas especialmente por conversão. Aqui é um caso muito específico, e Deus revelando a Moisés o que ele deveria fazer para mostrar a sua glória e o seu poder, e Moisés obedece a Deus e faz, e ora, e a coisa acontece, e assim as moscas seriam retiradas do meio daquele povo. Mas Deus é quem define a forma dele ser adorado. E Moisés e Faraó ainda tentam insistir. Pode ir, mas não vai muito longe, não. Vocês estão vendo a soberba humana, né? Quando nós convertemos lá em casa, no início da nossa caminhada cristã, a gente chegou a escutar algumas vezes: não, mas vocês vão muito na igreja, de manhã e de noite? O ímpio olhando e... Quer dizer, a gente vai dar ouvido aqui, né? Realmente, né? Estou indo demais na igreja, eu vou só uma parte do dia, e dessa parte do dia você vai começar e é dia nenhum, e assim você vai esfriando e não vai mais. Por quê? Porque não entendeu que é daqui que procede a fonte da vida, a palavra do próprio Cristo. Para onde iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Queridos, há uma guerra acontecendo agora, cada um aí com seus problemas assentados aí, a cabeça já viajando para amanhã, segunda-feira. O que você tem de resolver no seu trabalho, na sua escola, em casa? É o dia do Senhor, é para a gente estar tranquilo. Eu estou numa ilha aqui, o Senhor me guarda. Ele disse que eu podia guardar o santo dia dele e nem pensar na dor de cabeça que eu tenho durante a semana. Mas nós somos caídos e a nossa mente é atribulada. E assim, se a gente der ouvido, nós vamos deixar o ímpio dizer como que a gente deve adorar a Deus, como que a gente deve conviver com a igreja. O ímpio vai moldar a igreja, infelizmente, é o que nós temos visto na igreja moderna. Em terceiro e último lugar, essa palavra que permanece, essa palavra que define, é a palavra que vai produzir no final salvação ou condenação, como eu já dei uma pincelada aqui. Vamos ler os versículos 30 a 32, por favor? Então... Queridos, Deus já havia falado para Moisés tudo o que ia acontecer, como que ia funcionar. Para que Moisés orou? Vocês estão vendo que esse Deus que estabelece todas as coisas, que tem o controle preciso da situação, ele nos dá essa informação. E a partir daqui nós não temos mais acesso a outras informações. Ele diz: vai acontecer isso, e vocês vão usar dos meios que eu disponibilizei para que as coisas aconteçam no mundo. Quais são esses meios? Ou mais especificamente, quais são os meios de graça que a igreja dispõe? Está aqui a oração. Moisés orou. Podia simplesmente falar: então sai, mosquito. Ele, não. Ele orou, e deve ter orado fervorosamente, a madrugada inteira, apesar de não haver registro, mas ele é um tipo de Cristo. E Cristo orava. Nas madrugadas, ele clamava. O próprio Deus orando para que ocorresse nesse mundo aquilo que ele mesmo definiu que ocorreria. Vocês estão vendo que os meios não são eliminados da doutrina da predestinação? Nós participamos de um aqui agora, Ceia do Senhor. É um dos meios de graça que Deus nos deixou para nos fortalecer. Você crê nisso? Você crê que tomando um tiquinho ali, não sei nem quantos ml tem ali, e um pedacinho de pão, que muitos até confundiram com biscoito, mas está mais perto do pão asmo do que o pão de forma, viu? Então, se você se preocupa com isso, pode ficar tranquilo, que isso aqui é mais próximo ainda do pão asmo, que o judeu comia. Mas, a despeito do tipo de pão que seja, você crê que Cristo está representado naquilo ali de uma forma tão justa, de uma forma tão especial, que a nossa confissão de fé diz que é o próprio corpo do Senhor que espiritualmente está ali. E longe de eu estar defendendo aqui algum tipo de transubstanciação, por favor.
Mas é mais profundo do que a transubstanciação. A Igreja Católica defende que no pão existem componentes materiais, químicos do corpo de Cristo. Ele se transforma. Mas nós vamos além, querido. Não transforma, não, porque só se transformasse não valeria nada. A gente estaria só comendo carne. A gente crê que há uma ação da própria vida, do próprio alimento, do cerne do crente, do eleito, que é alimentado ali. Esse é o símbolo, os meios que Deus estabeleceu para conduzir o povo dele por esse deserto. E Moisés, Moisés usa desses meios. E Deus retira o peso da mão dele de sobre o Egito. Está lá no versículo 31. E, queridos, mais uma vez o ímpio confirma que não haverá milagre, sinal, prodígio que o possa salvar sem a ação do Espírito Santo em seu coração. Explico. Milagres aqui confirmaram, ao contrário, a condenação do coração caído de Faraó. Vocês viram aqui, Faraó não libertou. E isso vai ser confirmado, irmãos, na travessia do Mar Vermelho. Faraó não era um eleito de Deus. E na travessia do mar, Deus os mata. Esse é o final daquele que vai experimentar das ações do Espírito Santo. E eu estou falando aqui daqueles que estão no nosso meio, mas que não são crentes ainda. Isso o autor aos Hebreus diz. Ele fala, estiveram no nosso meio, riram conosco, choraram conosco, ajudaram uns aos outros, participaram dessa luz que o Espírito Santo lança no meio do povo, mas voltaram atrás. Não foram para frente. Mostraram aquilo que eles são, duros de coração. E como que nós revelamos a dureza de coração de um ímpio? Fidelidade ao Evangelho, à palavra de Deus. Qualquer outra mensagem o ímpio vai conseguir mascarar. Mas quando a palavra de Deus é imposta diante do faraó que cada um tem no seu coração, vai produzir dureza. E se o Espírito Santo não vir e não der um coração novo, arrancando esse coração de pedra, não há chance. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no versículo 32. Mas ainda desta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. E eu expliquei essa questão da dureza de coração na última pregação. Volto a dar aqui uma palhinha. Há aquela discussão. Foi faraó que endureceu o coração? Foi Deus que endureceu o coração de faraó? Queridos, não há contradição alguma. A palavra é de Deus. E quando nós somos fiéis e falamos a palavra de Deus, Romanos 10 diz que somos... Que é o próprio Cristo que fala ao coração do pecador. E o que o pecador vai fazer por natureza? Porque é caído em pecados, vai endurecer o coração. É igual o ferro, aquecido a 1440 graus, ele derrete. É da natureza dele. Ele vai responder desse jeito. Bota um ferro, um mangote, dentro de um forno. 1440 graus, ele derrete, ele liquefaz. Assim é o ímpio, só que aqui é o contrário. Prega a palavra. A ação natural daquele coração é endurecer. Ele vai solidificar. E Deus precisa agir e dar um coração novo. E tudo isso, queridos, todos os sinais manifestados, dando esperança ao povo, o Deus dos seus pais voltou, todos esses sinais que foram manifestados, endurecendo o coração de Faraó, do povo do Egito, tudo isso é para a glorificação do nome de Deus. Soli Deo Glória. Deus será exaltado no final, seja na salvação ou na condenação. E aqui vamos trazer, queridos, algumas aplicações. No versículo 20 nós vemos, Deus não muda a sua palavra. Não mude, meu irmão, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é isso que está acontecendo no Êxodo aqui. Libertação do cativeiro do pecado. Está vendo uma pessoa sofrendo, abatida, passando por dificuldade. Você sabe o porquê que está acontecendo isso. Por quê? Porque nós caímos. Mas há remédio. Qual que é o remédio? Cristo Jesus. Não muda isso, não. Não tenta inventar moda. Eu tinha essa mania antes nos evangelismos pessoais, quando abordava alguém e tudo. E um negócio de chamar para ir na igreja. Vão na minha igreja. Queridos, não há nada errado não, tá? Por favor, chame.
Mas não bota esperança que é chamando para a igreja que a pessoa vai converter, não. Fale com ela de Cristo. Parece que a gente tem medo. Parece que a gente tem medo de falar. Que se ela conhecer o caminho, se ela conhecer a verdade, se ela conhecer a vida, ela pode ter paz mesmo em meio aos sofrimentos dela. Tem alguns irmãos aqui que a gente vai trocando mensagem durante a semana, né? Aí, essa irmã me comentou alguma agrura que ela estava passando e tudo. Aí eu falei com ela, você sabe, né? O que eu vou te falar? Aí ela, sei, é a vida debaixo do sol, né? Falei, nós não vamos ter paz nesse mundo não, gente. Nesse sentido material, de satisfação plena, esqueça. Mas nós podemos ter aquela paz que excede a todo entendimento. Aquela paz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e nem jamais penetrou o coração humano, mas que o Espírito Santo revelou agora para nós. É o que Paulo diz na sua carta. Já está disponível para acesso nosso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não mudem Jesus Cristo. Não tentem dar uma roupagem nova. Queridos, Deus determina como deve ser adorados. Versículos 26 e 27 nós vimos aqui. Paulo discorre na carta aos Coríntios, né? Começando ali, você vai ler Coríntios, irmãos, por favor. Você chegou no trecho ali do capítulo 12, 13 e 14, aquilo ali é um bloco. Não lê trem picado ali não, que você faz uma lambança naquilo ali. Capítulo 12, a igreja, o corpo de Cristo, os membros. Capítulo 13, o amor. E o capítulo 14, a adoração a Deus. Tudo ali funcionando. E no final, no encerramento do capítulo, vamos lá, 1 Coríntios 14, 40. No final de toda essa instrução que culminou no culto a Deus, como que vocês aí do Novo Testamento vão cultuar a Deus, já que não precisa matar mais bode, não tem mais touro, como que a gente faz? 1 Coríntios 14, versículo 40. Vou aguardar que todos abram, leremos a uma voz. Vamos lá? Tudo. Vocês estão vendo que facilidade que é cultuar a Deus? Orações, cânticos, louvores, adoração, confissão de pecados, edificação pela palavra, pela exposição, tudo com ordem e com decência. Não mudem a adoração do Senhor. E se Deus quiser, ela vai continuar sendo assim na nossa igrejinha. Simples, ordeira, decente, inteligível, racional, falando vocês, eu, somos pecadores e carecemos da graça de Deus, pois estamos destituídos dela. Tudo muito óbvio. Quando interceder, querido, por alguém, não mire a pessoa, mire a glória de Deus no quebrantamento ou até o endurecimento daquele por quem você ora. No versículo 29. Por mais estranho que isso pareça, quando você intercede por alguém, você pode realmente trazer alívio, trazer alento, abençoar aquela pessoa, mas tenha em mente que Deus pode manifestar a glória dele no endurecimento do coração dela, como ele fez com o faraó. Vocês estão vendo que veio uma aparente bênção. Muitas vezes a pessoa está oprimida, você intercede, clama a Deus, passa o problema da pessoa, ela estava vindo nos trabalhos da igreja, ouvindo a pregação, até começando a compreender e tudo, aí passou o aperto, a pessoa some. Você nunca mais vê ela. O que ela queria foi atendido. Ela não queria Deus, ela queria a bênção de Deus. Ela não quer a fonte da água viva, ela não quer o pão do céu, que é o Cristo. Ela quer só resolver o seu problema. A egolatria continua ali. E a oração endureceu o coração. E uma pinceladinha sobre a oração aqui. E cuidado, queridos, cuidado com o que eu vou falar aqui. Eu sempre lembro de Jeremias, que a gente tem esse olhar romântico sobre a oração, né? E que vai se resolver tudo e tudo vai ficar bem. Jeremias, capítulo 18, ele intercede pelo povo, ele ora. Não dá para a gente saber, pelo contexto ali, se realmente Jeremias não acreditou no que Deus tinha falado com ele, que Deus falou, Jeremias, você vai falar com esse povo aí, mas eles não vão ouvir não, mas você vai falar.
assim como também fez com Isaías. E Jeremias clama a Deus numa oração: Senhor, o Senhor viu, eu fui nesse povo, eu queria o bem deles. Eu queria que eles se convertessem, que os caminhos endireitassem. Jeremias chora diante de Deus ali. E Jeremias fala: Deus, você está vendo como que esse povo está me retribuindo? Eles querem me matar. Eles têm ódio de mim. Aí Jeremias, no final da oração, ele fala assim: Senhor, isso aqui é o mineirês, viu, irmãos? Você quer saber de uma coisa? Não perdoa o pecado desse povo, não. Que os filhos deles ficam sem pais. Que as mulheres fiquem viúvas. Encheu o tampo de Jeremias. E Jeremias orou, e é uma oração bíblica, irmãos. Não estou encorajando aqui para a gente sair orando em precatório, à torta direita, por qualquer motivo, porque Jeremias estava orando ali por causa da glória de Deus que estava sendo corrompida no meio daquele povo. E assim nós, queridos, lembrem-se disso. A oração é coisa seríssima. E Deus vai atender. Deus vai atender. E por último, irmãos, entenda de uma vez por todas: a pregação fiel do Evangelho compete a nós, a igreja. A conversão compete a Deus. A pregação fiel compete a nós. A conversão compete a Deus. Nós vimos aqui no versículo 32, Faraó endureceu, o coração não resolveu, mas nem por isso Moisés deixou de pregar a verdade na sequência aqui e indo com o povo pelo deserto. Ele foi comissionado para isso. Nós fomos comissionados, querido, no meio de decepções, no meio de dureza de coração, no meio de tribulação. Não mude a mensagem. Deus é o responsável pela conversão, e no caso de Faraó aqui, dureza. Jesus nos disse: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Precisa de ordem mais clara? Igreja não é orfanato, igreja não é asilo, igreja não é albergue, igreja não é nada disso. Não é ONG. Igreja é uma fábrica de discípulos. José Mabessa falou uma vez, me marcou isso muito: se nós pararmos de dar cestas básicas, tiver um programa aqui, vamos para a rua distribuir cesta básica, à torta e direita, sem critério algum, só vamos distribuir, vamos pesar a igreja, vocês têm que dar dinheiro, nós vamos comprar a cesta e sair distribuindo. Se a igreja não fizer isso, vai ter 10 ONGs aqui em Belo Horizonte que fazem isso. Agora, se a igreja parar de pregar o Evangelho, nenhuma ONG vai pregar, não. Esse é o problema. E eu não quero dizer aqui que, fazendo esses discípulos, nós não vamos atender essas pessoas em suas necessidades, nós não vamos brilhar o amor de Jesus Cristo materialmente na vida dessas pessoas. Tudo com critério, tudo com zelo, mas não é o fim. O nosso fim é glorificar ao Senhor Deus, especialmente na disseminação da palavra da verdade. Essa palavra, queridos, essa palavra bendita que permanece, essa palavra bendita que define, e essa palavra bendita que produz a salvação ou a condenação. A palavra do Senhor permanece, define e salva ou condena. Nunca volta vazia. Eu acho que eu já vi isso na Escritura. Isso aconteceu na vida de Faraó, isso aconteceu na vida do Egito, e isso vai acontecer aqui essa noite, irmãos. A palavra não volta vazia, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Salvação ou condenação. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? E continuaremos assim na saga dos sinais no Egito, na próxima oportunidade que teremos, adentrando o capítulo 9. Pai Santo,